Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e estamos aqui para a gravação de mais um conteúdo muito interessante aqui para os nossos estudos. E estamos numa série de conhecimentos apresentando a vocês muitos filósofos, tá? Para poder compreender alguns motivos pelos quais as pessoas professam certas filosofias que, na verdade, contradizem a realidade. A verdadeira filosofia se conecta com a realidade. A falsa filosofia ela distorce a realidade. Então, quero hoje apresentar nesse quadro, tá? Nesse vídeo aqui, sobre conhecendo os filósofos. Hoje vamos saber um pouco mais sobre o filósofo chamado Friedrich Nietzsche e mostrar a vocês que esse filósofo, tá? De fato, produziu muita literatura e ele é um queridinho da esquerda, ele é um queridinho do ateísmo e é um queridinho dos relativistas, dos agnósticos. Então, basicamente, quase todos os debates que nós encontramos por aí, pessoas que duvidam de Deus, duvidam da escritura, duvidam da realidade, né? Duvidam das certezas, eles se baseiam muito nesse filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Então, com isso, a gente pode entender por que as pessoas hoje, no mundo ocidental e também no mundo oriental, começam a professar a morte de Deus, não no sentido teológico bíblico, porque nós sabemos que Jesus Cristo realmente morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas essa expressão Deus está morto, ela é mal interpretada, também distorcida, mas na verdade, quando esse filósofo e a sua equipe, que inclui a esquerda, os ateus, os agnósticos, eles estão sempre dizendo que Deus está morto, no sentido de que nada do que nós possamos criar em termos de bens sociais, bens metafísicos, argumentos, narrativas, descrições, questionamentos, perguntas, interrogações, né, diálogos do dia a dia, da vida comum, não deve mais incluir a natureza de Deus, a existência de Deus, a pessoa de Deus. Essas questões que eram antes buscadas na pessoa de Deus não são mais necessárias para os acadêmicos, para os cientistas, para o político, para o religioso, não importa. Hoje não pense vocês que a educação no mundo está hoje, de fato, como era antigamente, né? Tinha a sua primazia as escrituras, mas hoje em dia, por meio de Nietzsche, do darwinismo, de Karl Marx e muitos outros filósofos que professam essa falsa conjectura de que Deus está morto no sentido negativo da afirmação, esse sentido é que nós vamos saber lá na frente, porque vai desenvolver uma teoria, a chamada teoria da vontade de potência. E a gente vai ver aqui que a partir dessa ideia, ele vai trabalhar impulsos, né, mostrando que através desses impulsos se cria o mundo, mas esses impulsos não são nem alma e nem matéria, né, dando a ideia de que o mundo, o universo, o cosmo, a realidade, a mentalidade, né, ela não tem entidades espirituais ou entidades metafísicas. Então, tudo que você ou escolhendo ou não escolhendo, pensando ou não pensando, não é baseado na espiritualidade, nem é baseado na matéria. Então, ele abre uma abertura muito interessante para a ideia de que os indivíduos que não estão imersos na espiritualidade e não estão imersos no mundo material, como nós aqui estamos, no mundo espiritual e material ao mesmo tempo,
esses indivíduos eles criam uma ruptura. Nessa ruptura se encaixa a loucura. É tanto que o filósofo Nietzsche, ele de fato foi fiel a essa barbaridade e anti-filosofia, tanto que no final de sua vida ele se tornou uma pessoa completamente desequilibrada por esses motivos, entre outros. Mas vamos ver aqui o que eu separo para vocês sobre o filósofo chamado Nietzsche, tá? Um dos pensadores mais originais do século XIX. Nem tudo que eu estou citando aqui eu concordo, apenas é uma análise, é uma informação, tá? Histórica, mas que, na verdade, nós sabemos que um filósofo desse nível, que é Friedrich Nietzsche, ele não é original. Ele é uma cópia, no mínimo. Ele é uma distorção da filosofia. Porque a filosofia não é isso que nós estamos vendo aqui. Na verdade, uma ideologia, né? E um dos maiores influenciadores do pensamento contemporâneo. Nietzsche propôs uma filosofia cuja ideia central é a afirmação da vida, determinando o questionamento de qualquer doutrina que drene a expansão das energias. Então, quando ele diz assim, a afirmação da vida, é que ele, na época dele, ele questionava muito a religião, questionava muito o cristianismo, porque a maioria das pessoas daquela época buscava fundamentar a sua doutrina, a sua ótica, o seu comportamento, o seu pensamento em evidências transcendentais, em evidências metafísicas, em evidências materiais, né? Eles buscavam dessa forma. E na visão de Nietzsche, isso era equivocado. Isso era ruim para o ser humano, né? Isso era algo chato, isso era algo maligno. Pensar, formular comportamentos, ideais, né? A própria doutrina em evidências, né? Ou em bases, em fortalezas transcendentais ou metafísicas. Então ele vai criticar tudo isso, tá? Não que essa crítica conseguiu produzir uma refutação, porque isso é incoerente de todas as formas, mas que ele vai entender que a cultura ocidental, a nossa cultura, o Brasil, permitia que os homens, não permitia que os homens, né? Porque assim, vê só, a cultura ocidental ela só existe porque esses valores, essas bases evidenciais, né? Sejam metafísica, transcendentais, enfim, evidências, né, materiais, né, como a Bíblia, por exemplo, criaram o Ocidente, mas esse Ocidente, veja só, o quanto Nietzsche ele estava profundamente enganado, tá? Porque vai dizer assim que o cristianismo, em outras palavras, o cristianismo não permite ou proíbe, ele não somente não permite, mas proíbe que os homens consigam produzir filosofias. Não, ao contrário, o cristianismo quer que nós venhamos produzir boas filosofias bíblicas. Mas Nietzsche ele critica a sociedade da sua época, produzindo diversos materiais. Por quê? Porque os homens que estudam as escrituras começam a se comportar, a pensar e a imaginar sua própria vida em alicerces transcendentais, metafísicos, ontológicos, epistemológicos, cujo referencial é a substância, a natureza de Deus, tá? E assim, isso é visto por Nietzsche como algo ruim, porque isso, mesmo criando a cultura ocidental, negava aos humanos ou aos cidadãos a possibilidade de criar filosofias. Isso é totalmente esquisito, né? Na verdade, como nós entendemos de uma forma geral a situação como um todo. Então, Friedrich Nietzsche ele é da escola do romantismo, filosofia contemporânea também. As áreas de estudo que Nietzsche ele vai se preocupar bastante epistemologia, ética, ontologia, filosofia da história e psicologia. As principais obras que Nietzsche tem por exemplo, aqui em casa eu tenho
Além do Bem e do Mal, tá? Essa é a única conta no momento. Mas ele escreveu O Nascimento da Tragédia, A Filosofia na Era Trágica dos Gregos, A Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra, O Caos, o Caso Wagner, O Crepúsculo dos Ídolos, A Vontade de Poder. A importância que a academia, as universidades dão a Nietzsche é a seguinte: Nietzsche se propôs a desmascarar as fundações da cultura ocidental. Então, esse pessoal que escreve dessa forma está dizendo o seguinte, que Nietzsche, como ateu, como agnóstico, como anticristão, ainda que ele foi educado por uma família de pastores protestantes, né? Ele vai tentar desconfigurar as fundações da cultura ocidental, que é o cristianismo. Então, através da ética do bem e do mal, né, que é um livro que também escreveu, além do bem e do mal, ele vai procurar fazer justamente isso. Então, trata-se do pensador cuja crítica à tradição filosófica clássica e moderna foi a mais significativa, na visão, obviamente, dessas pessoas que tentam relativizar a verdade absoluta. Então, nós estamos vivendo aqui um filósofo que vai contra a filosofia cristã. Então, Nietzsche, ele nasceu em 1844, na Alemanha, foi criado por uma família de pastores protestantes. Já a partir de 1879, ele já começa a dar resquícios ou início de doenças, né? Então, ele vai ter o quê? Um colapso nervoso. Então, ele vai retirar-se da vida acadêmica e fez uma série de viagens pela Suíça, Itália e França. Em 1889, sofreu uma crise de loucura, da qual não se recuperou até a morte. Mas ele é visto, né, pela academia como algo brilhoso, né? Na verdade, isso não passa de uma maquiagem maligna, né? Então, a filosofia de Nietzsche é assistemática, isto é, não segue um sistema e é fragmentária. Então, a filosofia de Nietzsche ela é completamente contraditória, tá? Completamente sem fundamentação nenhuma. Então, como eu disse a vocês, ele vai sempre criticar os valores tradicionais e ver que isso está criando uma decadência na cultura ocidental. Veja, vamos dizer assim, a antifilosofia que ele está produzindo. Ele vai criticar o conservadorismo, né? A burguesia e o próprio cristianismo. Bem, a gente pode pensar que muitas coisas que ele escreveu, talvez nesses requisitos aqui, foi a partir de alguma experiência negativa que ele teve em sua vida, né? Ele pode ter encontrado pessoas que alegam viver valores tradicionais, mas que em alguns momentos começam a produzir a quebra de mandamentos. Ou ele também viu que a cultura ocidental estava tão abençoada que estava negando a existência de Deus. Ou quem sabe o conservadorismo estava, imagino eu, nesse momento, que o conservadorismo naquela época, na visão de Nietzsche, estava deixando de ser conservador. E assim a gente poderia encontrar algumas justificativas, né, de casos, de exceções, né, que nós sabemos que existe dentro do cristianismo pessoas que trazem a hipocrisia, pessoas que ofendem, né, o cristianismo, mesmo dentro de uma denominação, escândalos, né? Então, os ateus vão pegar esses casos e vão aí produzir milhares e milhares de filosofia. E o mundo está desse jeito, né? Mas a verdade é outra. Então, a filosofia de Nietzsche ele vai se preocupar em anunciar uma nova era, uma nova forma de pensar, para criar essa transmutação de todas as ideias éticas, morais, de valores. Então, ele vai sempre frisar que existe uma importância na inspiração dos mitos primitivos, do heroísmo, da vontade humana e das manifestações artísticas. Então, o filósofo empregou o termo niilismo. Agora você vai entender muito bem que essa expressão também
Deus está morto, tá? Então, veja só, o filósofo empregou o termo nihilismo, originalmente a doutrina filosófica que nega a existência do absoluto. Então, nega a existência de Deus, do céu, do inferno, enfim, do juízo final, né, das verdades materiais, enfim, para designar o que considerou como o resultado da decadência europeia. O nihilismo de Nietzsche caracteriza-se pela descrença em um futuro ou destino glorioso da civilização. Ao negar o absoluto, a essência do nihilismo, Nietzsche anunciou a morte de Deus, fundamento metafísico de todos os valores éticos, estéticos, sociais da tradição que ele vai aí tentar produzir, né, na sua época. E assim, tanto a Europa quanto o Brasil está hoje imersa nessa antifilosofia. Por fim, ele quer, na verdade, que o indivíduo passe além de si mesmo, tornando-se um super-homem. Ou seja, um indivíduo que consiga produzir uma filosofia, uma ideologia, uma sociedade, através desses impulsos que ele não é aquilo que é e nem é aquilo que ele queria ser. Então, há uma confusão pessoal para que Deus deixe de existir e assim eles consigam produzir uma cultura, uma sociedade ou um grupo de indivíduos que não necessite do cristianismo. Então, a filosofia de Friedrich Nietzsche é uma filosofia ateia desde o começo, é uma filosofia que está guerreando contra Deus, tá? E aqui eu termino a minha exposição de Friedrich Nietzsche, tá? Espero que você tenha gostado. Espero que o áudio seja adequado, pois é uma gravação, eu só vou ouvir depois, assim que eu conseguir colocar no YouTube. Se você gostou desse conteúdo, né, desse nosso estudo, compartilha, se inscreva, dê seu like, o seu comentário, é muito importante aqui no canal. Então, até o próximo vídeo e fica aí no Conhecendo os Filósofos, tá? Hoje foi falando sobre Friedrich Nietzsche. Forte abraço e até o próximo vídeo.